Nos confins de um vale verdejante, onde o tempo parecia dormir ao som do canto distante dos pássaros, vivia um homem simples chamado Arthur. Enquanto os outros se curvavam ao peso da pobreza, ele andava com calma, como quem conhece os ritmos secretos da vida. Era um camponês de mãos calejadas e coração pacífico, com os olhos marcados pelo sol e pela serenidade. Naquela terra isolada, ele vivia com seu único filho, Lucas, um jovem de alma inquieta, e com um companheiro que o destino lhe dera de presente, um mulo negro, de porte altivo e espírito quase humano. Chamavam-no simplesmente de Negro. Negro não era apenas um animal. Havia nele uma presença, uma espécie de sabedoria muda. Seus olhos escuros e profundos pareciam guardar os segredos da própria terra. Quem o via passava a acreditar que aquele animal carregava algo sagrado, uma centelha divina disfarçada em carne e pelo. Seu Arthur o tratava com reverência, e Lucas o amava como a um irmão. Juntos, os três formavam uma pequena família, unida pela harmonia silenciosa dos dias. Quando o sol nascia, pai e filho seguiam para o campo, e Negro os acompanhava como um guardião fiel. E quando a tarde caía, Lucas deitava-se sobre sua pelagem contando-lhe sonhos, acreditando que aquele ser o compreendia. E de alguma forma misteriosa, ele compreendia mesmo. Para o povoado, era apenas um animal valioso. Mas para aquela pequena família, ele era a prova viva de que o Criador recompensa o coração humilde com o que o dinheiro não pode comprar. Com o passar dos anos, a fama de Negro se espalhou pelos vales. Diziam que nunca se vira um mulo tão forte, tão resistente e ao mesmo tempo tão dócil. E foi essa fama que um dia atraiu ao pequeno povoado um fazendeiro rico e soberbo, homem de terras vastas e vaidade sem medida. Ele chegou em um cavalo branco, vestindo roupas caras, com botas que denunciavam sua origem distante. Os camponeses o observavam com curiosidade. Não era comum ver tamanha riqueza naquela terra simples. E todos sabiam. Quem chega com tanto ouro no olhar traz intenções ainda mais pesadas no coração. O fazendeiro foi direto ao ponto. Queria comprar Negro. Ele ofereceu a seu Arthur uma soma que faria qualquer homem ajoelhar-se de gratidão. Com aquele dinheiro, ele poderia abandonar a lavoura, viver com conforto até o fim dos dias, talvez até se mudar para a cidade. Mas seu Arthur olhou nos olhos do homem e, com a calma de quem já entendeu o valor da vida, respondeu: Senhor, agradeço sua generosidade, mas Negro não está à venda. Não há nada neste mundo que possa comprá-lo. Ele é parte da nossa família. O fazendeiro riu incrédulo. Está recusando uma fortuna e por um animal? O povo que se aglomerava em volta murmurava. Alguns zombavam, outros balançavam a cabeça. Arthur enlouqueceu, diziam. Rejeitar tanto dinheiro é desafiar a sorte. Mas o camponês, sereno, não se abalou. Apenas fez um leve aceno, montou Negro e partiu de volta para sua fazenda, levando consigo o que ninguém ali poderia compreender. A paz de quem prefere conservar o que é sagrado. Naquela noite, o vento soprava diferente. Havia uma inquietude nos campos, um murmúrio distante, como se o próprio destino se preparasse para agir. E quando o sol nasceu, Lucas correu ao estábulo. E Negro não estava lá. O portão estava aberto, e o silêncio parecia zombar de qualquer esperança. Lucas gritou o nome do animal, 1, 2, 10 vezes. Nenhuma resposta. O campo ecoava apenas o som dos grilos. Negro havia desaparecido. O rapaz correu por trilhas, atravessou rios, buscou em cada colina. Nada. Ao cair da noite, exausto, voltou para casa com o peito sufocado pela perda. Encontrou o pai sentado à porta, olhando o horizonte com a mesma calma de sempre. Pai. Ele se foi, disse Lucas com a voz trêmula. Perdemos tudo. Seu Arthur levantou o olhar e, num tom de voz que misturava ternura e sabedoria, respondeu: Filho, não digas tão cedo se isso é bom ou mal. O tempo mostrará o que hoje ainda não compreendemos. Lucas ficou em silêncio, sem entender, mas as palavras do pai ecoaram em sua mente. Nos dias seguintes, o povoado inteiro soube da notícia. Negro fugiu, diziam uns. Foi roubado,
gritavam outros. E, inevitavelmente, vieram as zombarias. Vejam o tolo que rejeitou a fortuna. Agora não tem mulo nem dinheiro. É o castigo da arrogância. Mas seu Arthur, diante de todos, manteve a serenidade. Ergueu-se, olhou para as pessoas e disse: Não apresseis vosso julgamento. O que hoje parece maldição, amanhã pode ser bênção. Quem somos nós para compreender os desígnios de Deus? Alguns riram, outros desviaram o olhar, mas houve quem, por um instante, sentiu que aquelas palavras vinham de um lugar mais alto. Seu Arthur voltou para casa e continuou seu trabalho. Mas em seu coração ele sabia: quando a vida toma algo de nós, é porque prepara algo maior. O tempo passou. As estações mudaram, e quando a esperança já parecia morrer, numa manhã banhada de luz dourada, Lucas ouviu um som distante vindo do vale. Ergueu a cabeça e, por um instante, achou que estava sonhando. Negro voltava. Mas não estava só. Atrás dele vinham vários mulos selvagens, fortes, reluzentes, trotando em perfeita harmonia. Era como se o próprio negro tivesse ido buscar a liberdade e agora trouxera um presente do destino. Lucas correu até o pai, gritando: Pai! Ele voltou. Negro voltou. E trouxe outros com ele. Seu Arthur saiu devagar, olhou a cena e apenas sorriu. Não com surpresa, mas com a serenidade de quem vê um plano maior se desenrolar diante dos olhos. Os vizinhos vieram correndo, tomados de assombro. Os mesmos que antes o haviam chamado de tolo, agora murmuravam: Que sorte a desse homem! É abençoado. Deus o recompensou. Mas seu Arthur respondeu apenas: Talvez. Ou talvez o tempo ainda não tenha terminado de contar essa história. Porque ele sabia que a fortuna fácil também é um teste. E o que chega sem esforço pode partir com a mesma rapidez. Lucas, radiante, abraçou o negro e acariciou-lhe a crina. Sentia que a tristeza finalmente tinha se transformado em alegria, mas, ao olhar para o pai, percebeu que seu Arthur permanecia sereno, quase solene. Não havia euforia em seu rosto, apenas fé. Ele sabia que cada bênção carrega, em silêncio, uma prova escondida. E assim, o destino começou a se mover outra vez. O tempo avançou, e a vida na pequena fazenda voltou ao seu curso. Negro e os novos mulos tornaram-se a força e o orgulho de seu Arthur e de Lucas. Pai e filho agora tinham mais do que precisavam: terra fértil, animais fortes e o respeito do povoado. Mas, acima de tudo, tinham paz. Contudo, o destino, quando se cala, não é porque desistiu, é porque prepara o próximo movimento. Certa manhã, enquanto o sol nascia tingindo os campos com o dourado da eternidade, Lucas decidiu domar um dos novos mulos selvagens. Era jovem, valente, impetuoso, e havia nele um desejo secreto de provar ao pai que já era um homem. Seu Arthur o observava à distância, e embora seu coração dissesse espere, sua fé o ensinara que o amor verdadeiro também permite o risco. Tenha calma, filho. O que nasce forte precisa de tempo para compreender a força que carrega, disse o pai, com voz serena. Mas Lucas sorriu, confiante, e montou o animal. O mulo relinchou, ergueu-se em fúria e num só salto lançou o rapaz ao chão. Um estalo seco cortou o ar, o som de um osso se partindo. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma sentença. Lucas gritava de dor, e seu Arthur correu, o coração desfeito entre o medo e a culpa. O filho jazia no chão, pálido, com a perna torcida num ângulo impossível. Os vizinhos vieram correndo, e a tragédia espalrucei, como fogo em palha seca. Vejam só, diziam. Primeiro o mulo fugiu, depois voltou com outros, e agora o filho está aleijado. Isso é castigo divino. Mas seu Arthur, enquanto cuidava do rapaz, respondeu apenas: Não digas tão cedo se isso é bom ou mal. Deus escreve até no escuro, e só a luz do tempo revela o que ele quis dizer. Durante semanas, Lucas permaneceu de cama. A dor era intensa, e a febre, traiçoeira. Houve noites em que seu Arthur sentou-se ao lado do leito, orando em silêncio, pedindo a Deus não a cura imediata, mas a compreensão do propósito. O povoado zombava, como sempre zomba quem não entende o silêncio da fé. Agora ele verá que o destino o castigou. De que servem as orações, se o filho está aleijado? Mas o velho camponês, entre lágrimas e serenidade, continuava firme, porque dentro dele ecoava uma certeza antiga:
A dor também é um instrumento divino. Assim como o ferro precisa do fogo para se tornar espada, o homem precisa da provação para se tornar alma desperta. Os meses passaram. Lucas aos poucos começou a andar novamente menos mancando, apoiado em muletas feitas por seu pai, e cada passo era uma mistura de dor e vitória. Seu Arthur via nisso um milagre disfarçado. O filho, que antes corria sem medir o perigo, agora caminhava devagar, observando cada detalhe da vida. A ferida o tornara mais sábio. A dor o havia feito enxergar o invisível. Certa tarde, enquanto repousavam sob a sombra do velho carvalho, Lucas disse: "Eu não entendo. Por que Deus me deixou cair?" Seu Arthur olhou para o horizonte, onde o sol descia manso, e respondeu com um sorriso suave: "Filho, às vezes Deus nos derruba, não para nos punir, mas para nos ensinar a andar de novo menos com propósito." Lucas baixou os olhos, e naquele instante sentiu que algo em seu coração começava a florescer. A fé, antes frágil, agora brotava como semente regada pela dor. Mas o destino ainda não havia terminado sua obra. Certa manhã, o toque apressado de sinos ecoou pelo vale. Um mensageiro a cavalo desceu das montanhas trazendo um decreto. A guerra havia chegado àquelas terras. Todo jovem em condições de lutar seria convocado. Os homens fortes, saudáveis e valentes, todos deveriam partir. Lucas, com sua perna ainda fraca, ficou de fora. Enquanto os soldados levavam seus vizinhos, amigos e conhecidos, ele observava em silêncio, sentindo-se inútil, quebrado, envergonhado. "Pai, se minha perna não tivesse se partido, eu iria lutar." Seu Arthur respondeu, firme, com o mesmo olhar que atravessava tempestades. "Talvez, filho, mas quem disse que estar inteiro é sempre uma bênção?" Meses se passaram. As cartas começaram a chegar, e junto delas as más notícias. Os jovens que haviam partido não voltariam. O vale se cobriu de luto. As mães vestiram preto, e o vento que antes trazia risos, agora trazia o som distante das viúvas e das perdas. Lucas, com a muleta na mão e lágrimas nos olhos, olhou para o pai e murmurou: "Se eu tivesse ido." E o pai o interrompeu, com ternura: "Terias morrido, meu filho. A perna que te feriu foi o anjo que te salvou." O rapaz caiu de joelhos, chorando, e naquele momento entendeu: o que antes parecia tragédia era graça disfarçada. O que parecia castigo era proteção divina. Seu Arthur ergueu os olhos para o céu e, em silêncio, agradeceu. A fé que sustentara o velho camponês agora se revelava diante de todos como verdade eterna. Não há acaso para quem confia no propósito de Deus. Cada perda é um ensinamento, cada queda é um renascimento, e cada silêncio é um convite à fé. O povoado, que antes o chamara de tolo, agora o via como um homem iluminado. Mas ele, humilde, dizia apenas: "Eu nada sei. Apenas aprendi a não julgar o que o tempo ainda não explicou." O tempo passou. Os ventos da guerra se dissiparam, e o vale lentamente voltou a respirar. A terra que antes ecoava gritos e lamentos, agora era novamente fértil, coberta de flores e de silêncio. Mas aquele silêncio já não era o mesmo. Não era vazio, era paz. Lucas caminhava, ainda mancando, mas com passos firmes. Cada movimento seu era uma lembrança viva da graça que o salvara. Seu Arthur, envelhecido, observava o filho com olhos marejados de orgulho. O menino que a dor havia ferido, agora era o homem que a fé havia moldado. O povoado o olhava com reverência. As pessoas, que antes zombavam de seu pai, agora vinham em busca de conselhos. E sempre que alguém lhe pedia resposta sobre o destino, o velho dizia, com um sorriso sereno: "Não julgue apressadamente o que Deus ainda está escrevendo, porque toda história sagrada começa parecendo um erro." Certa noite, sentado diante da lareira, Lucas perguntou: "Pai, depois de tudo que vivemos, ainda acreditas que o bem e o mal existem como opostos?" Seu Arthur ficou em silêncio por um instante. Depois, falou com voz baixa e firme, como quem não responde apenas com palavras, mas com o coração: "Filho, o mal é apenas o bem disfarçado de lição. O sofrimento é o buril com que Deus lapida o espírito dos homens. Sem a dor, o ouro da alma nunca brilha." Lucas abaixou a cabeça. As chamas da lareira dançavam no reflexo de seus olhos. Então compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada silêncio de Deus fora uma preparação. A ferida havia sido o caminho, a queda, o chamado, a espera, a resposta. No dia seguinte,
O céu amanheceu coberto de nuvens. Negro, o velho mulo, agora cansado, deitou-se ao lado do estábulo e fechou os olhos. Seu Arthur se aproximou, ajoelhou-se ao lado do animal e passou a mão em sua crina uma última vez. Descansa, meu amigo, sussurrou. Cumpriste teu propósito. Negro expirou suavemente, como quem se despede não da vida, mas do dever cumprido. E naquele momento, o velho camponês chorou. Naldo Tristasa. Fosse Negro, o fazendeiro nunca teria aparecido. Se o fazendeiro não tivesse aparecido, não haveria fuga. Se não houvesse fuga, não haveria queda. E sem a queda, o filho teria morrido na guerra. Tudo estava interligado. Tudo fazia sentido. A vida não é uma linha reta menos. É um círculo perfeito, desenhado pelas mãos invisíveis do Criador. À medida que o tempo seguiu, Lucas tornou-se conhecido como um homem de fé e sabedoria. Curava corações apenas com palavras, e sua história era contada como uma lenda viva nos vales e montanhas. E quando lhe perguntavam de onde vinha tamanha serenidade, ele dizia: vem de um pai que me ensinou a não duvidar daquilo que ainda não entendo. Vem de um mulo chamado Negro, que foi anjo e mestre. E vem de um Deus que fala até quando se cala. Os anos se passaram. Seu Arthur partiu em paz, sob o mesmo céu dourado que o vira nascer camponês e morrer santo. E na última tarde de sua vida, com o filho ao lado, ele sussurrou: lembra-te, meu filho, quando algo te parecer perda, repite com fé. Não digas tão cedo se isso é bom ou mal, porque às vezes, o que te fere hoje é o que te salva amanhã. Lucas segurou a mão do pai até o último suspiro. Enquanto o sol se punha por trás das montanhas, o vento soprou suave, como se o próprio céu respirasse junto com eles. Um novo ciclo se fechava, e no silêncio do vale, parecia ecoar a voz de Deus. Feliz é o homem que confia, mesmo quando não entende, pois eu transformo dor em destino, queda em caminho, e tudo o que parece fim em começo. E assim termina a história de um homem, um filho e um mulo. Mas o ensinamento permanece eterno. Nada acontece por acaso. O que hoje é dor, amanhã será propósito. O que parece perda é apenas o disfarce de um milagre em construção. Esmaga o like. Isso aí, pessoal. Aqui é o Lucas. E aí? Gostaram da história do burro negro? Eu achei incrível. Mas agora, eu preciso da sua ajuda para deixar o nosso canal ainda mais forte. Então, se você curtiu essa aventura tanto quanto eu, não esquece de esmagar esse botão de like aí embaixo. Esmaga com força. E se você ainda não faz parte da nossa equipe, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Hulk